Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô, está começando mais um episódio do podcast Galo Arrasando Meu Sofrer, podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo. Siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da primeira derrota do Atlético no ano. O Atlético perdeu hoje por 1-0 para o América, no segundo jogo da final do Campeonato Mineiro. O Atlético foi campeão, porque venceu o primeiro por 4-0, e hoje fez uma partida assim bem ruim, bem fraquinha. O time não estava com a mesma intensidade dos outros jogos, né? Jogou aí com o placar debaixo do braço e não fez uma grande atuação, então foi uma partida assim bem difícil de assistir. Foi um jogo que o Atlético demonstrou pouco interesse na vitória e saiu perdendo, perdeu a visibilidade do time e começa agora a pensar no Campeonato Brasileiro depois de mais um título do Campeonato Mineiro, o Hexa, o 50º título do Campeonato Mineiro. Então o Atlético agora está nessa sequência histórica de 6 títulos seguidos do Campeonato Mineiro. No início do ano eu ainda acho que era o único possível para o Atlético vencer, então fico feliz que tenha vencido, mas esse jogo expôs para mim uma fraqueza muito grande do Atlético em termos de elenco. O Atlético estava perdendo a partida por 1-0 com o gol que o América fez aí perto dos 30 minutos do segundo tempo, e o Atlético começou essa partida aí com a mesma escalação do jogo passado: Everson no gol, nas laterais Natanael e Arana, na zaga Lianco e Júnior Alonso, no meio campo Franco, Gabriel Menino, Scarpa e Rubens, e Rony e Tomás Coelho no ataque, o mesmo time do jogo passado. E aí, quando o time estava perdendo, o Cuca fez algumas mudanças e olha só os jogadores que entraram. Entraram o Bernat, o Igor Gomes, o Daverson, o Patrick e no finalzinho entrou o Hulk. Mas falando desses 4 primeiros, para mim mostra a fraqueza imensa do elenco do Atlético e como o meio de campo, principalmente, é muito fraco, né, de opções. O Atlético, por exemplo, estamos em 2025 e a primeira opção do meio campo que o Atlético teve para colocar no campo foi o Igor Gomes, que era um jogador que a gente já desistiu várias vezes. Vários técnicos colocam o Igor Gomes, vários técnicos aí, inicialmente, quando chegam no Atlético, colocam o Igor Gomes para jogar e vai passando o tempo, eles vão desistindo do Igor Gomes. Aconteceu o mesmo com o Gabriel Milito, que no início usava o Igor Gomes, mas depois desistiu, e parece que a gente tá no repeteco aí do Igor Gomes, que é o mesmo repeteco que a gente tem com alguns jogadores aí na história do Atlético, né? O outro é o Patrick também, Patrick lateral, né? Não esse Patrick de agora, que sempre ia ganhando oportunidades, ia passando ano e ano, o time ia ficando mais fraco e ele ia tendo oportunidades novamente sem merecer. E mais uma vez a gente está nessa situação em que o Igor Gomes é a primeira opção do meio campo para entrar em campo. Então mostra como o nosso meio campo é fraco, principalmente no banco de reservas. E a outra opção foi o Bernat, que para mim é um ex-jogador em atividade. O Bernat não demonstra nada, é um jogador assim completamente inútil para o time. E a outra opção foi o jogador aí que veio do Palmeiras, o Patrick, mostrando também outra coisa desse time do Cuca, que é a total desistência que o Cuca teve sobre o Fausto Vera. O Fausto Vera não entra em campo de maneira alguma, não importa a situação, ele prefere colocar o Igor Gomes, o Caio Paulista e o Patrick. E até o Patrick, que está tendo aí as primeiras oportunidades aí no futebol profissional, entra antes do Fausto Vera. Então mostra como o Cuca não vê o Fausto Vera como uma opção e ele é obrigado a colocar o Patrick em campo. E o Patrick é um jogador sim que não demonstrou nada ainda. Eu particularmente não tenho muita expectativa nele, pode ser que alguém tenha, mas eu acho que dificilmente ele vai jogar bem com a camisa do Atlético, porque, como eu disse lá quando ele foi contratado, se ele fosse um bom jogador mesmo, com talento, ele não teria sido liberado tão facilmente pelo Palmeiras para vir como peso de negociação. Então eu não tenho muita esperança nesse jogador. Então para mim é muito claro que o Atlético ainda precisa de reforços claros no meio campo, tanto para volância como para o meio campo ofensivo, porque se o Cuca não acredita no Fausto Vera, a gente não tem reserva nenhum na volância. Então é muito, sim, necessário que esse contrate jogador para essa posição. No meio campo o Atlético também está bem fraco. O Scarpa fez mais uma partida deplorável. Ele vinha numa sequência boa de boas partidas aí na Copa do Brasil, na final e no primeiro jogo da final, mas já voltou ao normal. Foi uma partida assim bem fraca. Foi uma partida fraca do time de modo geral. O Atlético não jogou com aquela intensidade necessária para se jogar um jogo de futebol em alto nível, e é só isso que se tem para dizer dessa partida. Foi uma partida assim que não acrescenta em nada pro ano do Atlético, mas mostra a fraqueza do elenco. Estamos em 2025 e a primeira opção do meio de campo para entrar em campo foi o Igor Gomes. É muito necessário que o Atlético continue contratando, porque o que me irritou essa semana no Atlético foi que os donos do clube voltaram a aparecer, né? Quando o time tava mal, quando os erros
inacreditáveis que eles cometeram de gestão e tal, eles desapareceram. Aí o time começou a vencer, eles voltaram a aparecer, voltaram a dar entrevista como se soubessem alguma coisa. E não, gente, os donos do clube, os 4Rs, eles não sabem absolutamente nada de futebol. São um bando de leigo que não serve pra nada no futebol. Eles não entendem nada de futebol. Eles deram sorte do Cuca e o Hulk salvarem eles, e eles vão precisar do Cuca e do Hulk salvarem eles o ano inteiro, porque esse time não é forte o suficiente para o Campeonato Brasileiro. Se a nossa primeira opção do banco no meio-campo for o Igor Gomes, a gente vai brigar por Sul-Americana no máximo. Esse time precisa de reforços. Se a nossa primeira opção vinda do banco para o meio de campo for o Igor Gomes, a gente não vai lutar por título nenhum, a não ser o Campeonato Mineiro. Então é necessário aí continuar a busca por reforços para corrigir o erro de planejamento que a diretoria teve nesse início do ano, em que o time demorou muito para contratar um técnico, demorou muito para contratar um diretor de futebol e ficou passando férias à Disney no início do ano. Então a gente ainda precisa de reforços. Sobre cada jogador individualmente, como eu sempre faço, não tenho muito o que dizer sobre nenhum. Foi uma partida assim ruim de praticamente todo mundo. O Everson, sobre o sistema defensivo, né? O Everson foi ok, não teve culpa no gol e foi uma partida assim mediana para baixo dele como do resto do time. Natanael também foi uma partida bem fraca dele, foi uma das piores atuações dele com o camisa do Atlético. Não participou de nada, não criou nada. O Arana começou até um pouco melhor no início do jogo, no primeiro tempo. O Arana participou bem do ataque, mas também foi expulso ali no final do jogo de uma maneira estúpida, então também foi mal. O Lianco e o Júnior Alonso também fizeram partidas aí em que eles não foram, tanto o Lianco como o Júnior Alonso não foram mal, mas claramente não estavam naquele ímpeto comum, né, de jogo. Eles estavam também um pouco aí sentado no placar. O Franco também. O Franco é um jogador assim que não dá para analisar ele de maneira ofensiva, né, já que ele nunca participou do ataque. O América não criou muita coisa, então não foi muito exigido e o time acabou perdendo mesmo assim, então não foi uma boa partida. O Scarpa, para mim, é um jogador assim bem fraco. O Scarpa ideal é algo assim que a gente espera muito que aconteça, mas nunca acontece. Esse Scarpa que entra em campo aí, que participa do jogo, para mim é sempre um jogador bem fraco. O Scarpa e o Bernard, eles para mim são tipo, eu vivo num looping entre Scarpa e Bernard. Quando o Scarpa tá jogando, eu falo, nossa, o Scarpa tá mal hoje, poderia entrar o Bernard no lugar dele. E aí quando entra o Bernard, eu falo, meu Deus, volta o Scarpa. E eu fico nesse looping, porque os dois nunca correspondem ao que a gente espera. Então quando o Scarpa tá jogando, eu não gosto dele, eu acho um jogador bem fraco. E aí quando ele sai e entra o Bernard, eu penso, meu Deus, esse também é muito fraco. Então o Atlético tá muito problemático ali no meio campo, as nossas opções são muito ruins. E os dois jogadores de nome que a gente tem, que é o Scarpa e o Bernard, estão bem abaixo. E particularmente não acho que nenhum dos dois vá fazer muita coisa esse ano. Então o Atlético precisa de muitos reforços no meio campo, tanto para a volância quanto para o meio campo. Do outro lado tinha o Rubens, mais uma partida normal do Rubens. Ele vai com muita vontade, rouba umas bolas que você não imagina e vai lá e erra alguns passos bobos, briga com a bola, normal do Rubens, nada de novo com o Rubens. Tomás Coelho eu acho que foi bem, criou algumas jogadas ali pela esquerda. O Rony também foi participativo, conseguiu criar algumas oportunidades, mas não finalizou bem. E com o time assim completamente sem vontade, o time não criou muita coisa, acabou perdendo a partida, acabou perdendo a invencibilidade e teve um final melancólico aí na última partida do Campeonato Mineiro. Mas felizmente a gente venceu o Campeonato Mineiro, vencemos talvez o único título possível desse ano. Foi um título aí legal pela campanha, né? O Atlético passou dificuldades no início do campeonato e conseguiu se recuperar, conseguiu vencer o clássico contra o Cruzeiro. O nosso rival passou uma vergonha no campeonato, então foi legal de acompanhar, mas para mim o time ainda continua com problemas muito graves e o principal é a falta de elenco. O banco de reservas é muito ruim. Não é possível que a gente vai entrar mais um ano com o Igor Gomes sendo o primeiro jogador do banco a sair. Não dá. O Igor Gomes e o Bernard realmente não dá mais. O Atlético precisa de reforços nessas posições. Por hoje é só, pessoal. Não tem muito o que dizer sobre essa partida. Vamos agora esperar as próximas fases da Copa do Brasil e o início do Campeonato Brasileiro, onde o ano começa de verdade, onde a gente vai ver onde esse time pode chegar. Mesmo com um técnico muito melhor do que do ano passado, o elenco é fraco, então não dá para esperar muita coisa, mas vamos ver se o Hulk salva a gente por mais um ano. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.